Revelado. O casamento fingido que escondeu uma verdade surpreendente nada será cancelado. Ana estava tão absorta em seus bolos, recheios e coberturas que os problemas da vida pareciam se dissolver na massa doce que ela misturava. A pequena confeitaria da cidade, um lugar recheado de memórias, agora era seu mundo. Desde a morte dos pais, cuidar da avó doente e manter o legado da família ocupava cada gota de sua força e esperança. Ela sabia que a confeitaria estava à beira do abismo, mas a ideia de abandoná-la era uma dor ainda maior. Com um sorriso no rosto e muita dedicação, Ana preparava um novo lote de quindins quando a campainha da porta soou. Não era só mais um cliente. Era Léo. Ele entrou com um ar que misturava desespero e charme, e logo seus olhos marcaram um contrastante com o ambiente simples da confeitaria. No início, Ana achou que estava sonhando. Léo, o empresário de sucesso conhecido na cidade como um misto de admiração e desconfiança, estava ali, em sua pequena loja. Ao se aproximar do balcão, uma ansiedade pulsava no ar. Preciso da sua ajuda, ele começou, e as palavras seguintes foram como um soco no estômago. Um escândalo o ameaçava, e ele precisava de um casamento de fachada. Ana sentiu seu peito apertar. A proposta era tentadora e, ao mesmo tempo, uma colisão de mundos. Com a estabilidade financeira que Léo prometia, poderia salvar a confeitaria e cuidar da avó sem olhares julgadores. Ela hesitou, mas, ao olhar para a foto de seus pais na prateleira, a decisão saiu quase que por impulso. Sim, eu aceito, sussurrou, sem acreditar na própria audácia. O que começou como um acordo prático logo se revelaria uma caixa de surpresas emocionais. Desde o primeiro dia como esposa, Ana se viu se debatendo entre o que era certo e o que sentia. Léo a levava a eventos requintados, cercado por pessoas que olhavam com desdém seu jeito simples. Ana estava perdida, insegura, tudo tão diferente de sua vida tranquila no interior. Você vai à festa da cidade hoje? Perguntou a avó, com um olhar que mesclava preocupação e amor. Este casamento de papel vai te trazer felicidade, minha neta? E o que dizer daquelas noites em que saíam juntos? Léo a procurava, mas não apenas com rótulos de empresário. Havia um lado dele que precisava de compreensão, enquanto Ana tentava simplificar as diferenças entre suas vidas. E em cada risada, um momento de vulnerabilidade começava a surgir. Mas a pressão da comunidade era palpável e o resultado, uma montanha-russa emocional. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax chegou durante a festa da cidade. Com balões coloridos e música animada ao fundo, um segredo obscuro da família de Léo foi revelado, fazendo com que Ana se questionasse não apenas sobre ele, mas sobre o que realmente significava seu papel neste casamento. Ela olhou em volta, sentindo o peso das expectativas, as vozes da cidade sussurrando. Ali, naquele momento, Ana percebeu que precisava decidir entre o que era seguro e o que poderia ser real. Enquanto cada pessoa à sua volta silenciava, a pergunta ecoou em sua mente. Seria mesmo possível construir algo verdadeiro sobre uma base tão falsa? Com o futuro incerto e o coração acelerado, Ana sabia que a próxima decisão não seria fácil. Mas, como a confeitaria que havia jurado proteger, talvez houvesse algo doce escondido na confusão da vida. Ana mal conseguia processar o que acontecia à sua volta. As risadas e os murmúrios que anteriormente preenchiam o ar da festa agora pareciam ecos distantes, ofuscados pela tempestade de emoções dentro dela. Léo estava ao seu lado, mas a conexão entre os dois parecia ter se despedaçado momentos antes, quando os segredos de sua família vieram à tona. Olhar para ele era como olhar para um reflexo quebrado no espelho, a mesma imagem, mas com fissuras que faziam a verdade sangrar. Você sabia sobre isso? A voz de Ana era quase um sussurro, mas puxou Léo de volta à realidade. Ele hesitou, uma fração de segundo que pareceu uma eternidade, e ela soube que a resposta não seria simples. As promessas que ele fizera, as promessas de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa, pareciam agora flutuar longe de seu alcance. Eu não sabia. Não assim, Léo respondeu, a frustração em seu tom refletindo seu desamparo. Eu não queria que você se visse assim, envolvida no que já era um pesadelo. Ana fechou os olhos, tentando conter as lágrimas.
A decepção a golpeou, e em um instante, suas inseguranças, que antes pareciam tão distantes, passaram a centralizar-se nela. Você mentiu para mim ao me chamar aqui para isso. Ela sentiu uma onda de indignação. Estava tudo bem até você se arriscar a me colocar nesse mundo. O que mais você escondeu de mim? As lágrimas escorriam agora pelo seu rosto, mas Ana as ignorou. O ambiente festivo tornara-se uma arena de julgamentos, e ela era protagonista de um drama que nunca quis participar. A pressão daquelas pessoas ao redor esmagava sua liberdade, enquanto o vestido que Léo lhe escolhera agora parecia uma armadura pesada. Ana, escuta. Léo começou, mas a urgência na voz dele não a acalmava. Ela levou as mãos ao rosto, a dor da traição a atravessando. Não era apenas sobre ele. Era sobre ela, seus sonhos e a confeitaria que tanto amava. O que dela sobraria se tudo aquilo ruísse? Ela levantou a cabeça, decidida. Se isso se desfizer, se você não me mostrar o que realmente somos, não posso continuar assim. Não posso viver em um lugar baseado em mentiras. A expressão de Léo mudava, refletindo a tensão entre o desespero e a compreensão. Ana percebeu que, sob a imagem do empresário de sucesso, havia também um homem lutando contra suas próprias incertezas. Mas o que isso significava para ela? A música voltou a tocar e, subitamente, eles foram interrompidos por uma nova onda de convidados. Os olhares curiosos se viraram para Ana, carregando não apenas a expectativa, mas a pressão de um planejamento que agora parecia prestes a se desintegrar. Era o momento que ela realmente temia. E enquanto as palmas ecoavam, acompanhadas de sorrisos superficiais, foi como se Ana estivesse no centro de um vendaval emocional. Em meio a toda aquela confusão, em meio aos preparativos da festa e ao brilho dos balões, ela se sentiu mais perdida do que nunca. À medida que as luzes piscavam e as conversas aumentavam, algo dentro dela reagiu. Léo, precisamos de um tempo. Ele a olhou como se ela tivesse derrubado uma bomba. Um tempo? Mas como assim? Com o coração acelerado, Ana sabia que era essa a única solução para clarear a mente. Mas algo em seu olhar dizia que ela precisava ir além. Sinto que precisamos nos entender, de verdade. Antes de qualquer coisa. E assim, no meio da festa, com um mar de vozes ao redor, Ana decidiu dar um passo atrás e olhar para a própria vida. Afinal, a confeitaria não era apenas um negócio, era um sonho que nunca deveria ser abandonado. Mas como ela conseguiria equilibrar tudo isso com a nuvem escura que agora pairava sobre o casamento de papel? Enquanto se afastava um pouco, em busca de ar e clareza, Ana se deparou com uma surpresa inesperada, uma figura familiar, um antigo amigo de infância, que poderia trazer uma nova perspectiva em sua vida. O que será que isso significaria para o casamento que se tornava cada vez mais complicado? Ana respirava profundamente, tentando recuperar uma centelha de tranquilidade. O pulsar da festa se intensificava ao redor dela, mas sua mente estava longe. O rosto do amigo de infância, Rodrigo, emergiu das memórias como uma ilha em meio a um mar tempestuoso. Ele sempre fora sua âncora, o ouvinte fiel, e, por um instante, o pensamento de ter a presença dele ali trouxe um fio de esperança. Rodrigo? Ela chamou, cruzando o olhar com o dele. A surpresa e o alívio misturaram-se em seu coração. Ele parecia tão relaxado, como se a enorme tensão que a cercava não o afetasse. Ana! Quanto tempo! Ele sorriu, seus olhos cheios de carinho. Eu estava acabando de conversar com os amigos e te vi. Você está bem? Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, apesar da tempestade interna. Estou tentando, na verdade, estou num momento complicado. Ela hesitou, mas a necessidade de desabafar havia crescido tanto que parecia quase impossível se calar. Eu não sabia que você viria. Surpresa! Estava em São Paulo e decidi que precisava estar aqui. Ouvi rumores de uma festa, mas vejo que hoje não é bem um dia de celebração, é? A última frase foi acompanhada de um olhar compreensivo e sincero. Ana sentiu uma onda de alívio ao compartilhar sua agonia. É, meu casamento, na verdade, é tudo uma mentira. A verdade é que não sei mais o que fazer. Rodrigo franziu a testa. Uma mentira? Do que você está falando? Ela olhou ao redor, as vozes e risadas se tornaram um borrão. Léo me trouxe para este mundo e, no fundo, tudo foi baseado em segredos. Agora me sinto perdida, a prova disso está bem aqui. Rodrigo se aproximou, como se quisesse se assegurar de que ela sentisse seu apoio. Ana, você sempre foi forte. O que está acontecendo não define quem você é.
Mas você precisa ter certeza do que deseja. As pessoas podem tentar colocar a vida delas em você, mas no final, quem pode decidir é você. Essas palavras pareciam uma luz em seu caminho, e Ana se sentiu um pouco mais leve, como um peso sendo levantado. E se não for possível voltar atrás? Se eu já tiver me afundado demais nessa situação? E se Léo não for quem eu pensava? O desespero na voz dela era palpável. Só você pode saber a verdade do seu coração. E quem sabe, talvez essa jornada não seja só sobre quem é o Léo, mas também sobre quem é Ana. Não deixe que os outros decidam o que você deve sentir ou como você deve viver, disse Rodrigo, com uma firmeza que a tocou profundamente. Ela ponderou nas palavras dele. Eram exatamente o que precisava ouvir. Mas ao mesmo tempo, havia um medo latente que a perturbava. Ela estava em uma encruzilhada. O que escolheria? O que realmente desejava para sua vida e seu sonho com a confeitaria? Os olhos de Rodrigo brilharam como se ele tivesse um próprio plano em mente. Ana, por que não fazemos uma pausa? Vamos sair, tomar um ar fresco e pensar juntos. Pode ser que eu tenha uma ideia que pode te ajudar a ver tudo isso de forma diferente. Uma mistura de esperança e incerteza agitou seu coração. A ideia de se afastar daquela festa pesada e ter uma conversa honesta era tentadora. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que essa escolha poderia mudar tudo, talvez até mesmo a relação com Léo. Você realmente acha que pode me ajudar? Perguntou ela, a vulnerabilidade soando em sua voz. Claro, é isso que os amigos fazem. E quem sabe, pode ser seu ponto de partida para decidir o que vai fazer a seguir. Ana hesitou por um momento, o peso da decisão pesando sobre seus ombros. Mas ao olhar novamente para Rodrigo, algo dentro dela a encorajou a seguir adiante. O caminho para a clareza ainda estava nebuloso, mas talvez, no fundo, ela soubesse que precisava dar esse passo. Quando decidiram se afastar, as luzes da festa continuaram a brilhar, mas na mente de Ana, uma nova visão estava prestes a se formar. O que aconteceria quando ela finalmente confrontasse Léo sobre tudo isso? E enquanto deixava a cena da festa, um novo dilema surgiu em sua mente. Seria essa pausa o suficiente para que ela pudesse reencontrar seu verdadeiro eu? Ou apenas um caminho para mais confusão? Ana e Rodrigo se afastaram da agitação da festa, passando por um corredor que levava ao jardim. A brisa noturna acariciava seu rosto, trazendo um frescor que contrastava com o calor que ela sentia por dentro. O som da música se dissipou, deixando apenas o sussurrar das folhas e alguns risos distantes. Aqui está mais calmo, disse Rodrigo, buscando um banco sob uma árvore. Eles se sentaram, e a luz do luar refletia nas folhas, criando um jogo de sombras ao seu redor. Ela olhou para a frente, observando as estrelas. A imensidão do céu parecia refletir a confusão em seu peito. Sabe, era para ser um dia de felicidade. Eu esperava tanto desse casamento. Rodrigo a fitou, sua expressão era de compreensão. O que você esperava, exatamente? Um conto de fadas? Eu não sei. Ana balançou a cabeça, como se as palavras pudessem se perder com o movimento. Acho que estava esperando uma vida perfeita. Mas as coisas mudaram. E eu me perdi nesse sonho, confessou, a voz trêmula. Léo, eu não reconheço mais quem ele é. E o que você realmente quer, Ana? O que faz seu coração vibrar? Perguntou Rodrigo, sua voz baixa e suave, mas firme. Ana fechou os olhos por um instante, tentando captar a essência do que sentia. Pensou nas tardes em que sonhava em abrir sua própria confeitaria, nas receitas que guardava com tanto carinho, nas risadas e sabores que queriam ser compartilhados. Eu quero ser livre. Livre para criar, para amar, para ser eu mesma, disse, finalmente. Rodrigo sorriu, iluminando o semblante dela. Então é isso que você precisa buscar. A liberdade não vem sem escolha. Você sabe que o amor verdadeiro nunca obriga a escolher entre ser você ou estar em um relacionamento. Aquelas palavras percorreram seu corpo como uma corrente elétrica. Ana sentiu uma sensação de clareza começar a substituir em seus medos. E se Léo não souber? E se ele não aceitar que eu decida encarar essa verdade? Se ele te amar, ele vai entender. E se não entender, talvez você precise entender que sua felicidade deve vir primeiro, disse Rodrigo, inclinando-se levemente para mais perto. Nesse momento, Ana percebeu que estava em um momento crucial de sua vida. A liberdade e a verdade estavam ao seu alcance, mas dependiam de sua coragem para confrontar as realidades. Eu vou ter que decidir, e isso é assustador. Mudar pode ser um processo pesado, falou ele. Mas saiba que você não está sozinha.
Você tem amigos que se importam, e eu estou aqui para te apoiar nessa jornada. Ana sorriu, um sorriso genuíno que começou a refletir dentro dela uma nova esperança. Obrigada, Rodrigo. Realmente preciso de você. Então, algo em seu peito apertou de novo. Ela se lembrou dos olhares curiosos, dos convidados que a ignoravam, da figura que era Léo, esperando ansioso pelo sim. Poderia simplesmente se afastar sem encarar a verdade? A insegurança gerou um nó na sua garganta. E se eu encontrá-lo agora? Será um erro? Ana murmurou, encarando Rodrigo de maneira aflita. Talvez não. Talvez seja exatamente o que você precisa para se libertar. Veja a situação de frente e escute seu coração. Rodrigo a encorajou, seus olhos fixos nos dela, transmitindo confiança. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. A questão dominava sua mente. Estaria pronta para isso? O brilho das estrelas parecia piscar em resposta às suas dúvidas, como se cada uma gritasse que o tempo de agir era agora. Levante-se. Em frente. Com um último olhar para Rodrigo, ela se levantou. Eu preciso fazer isso. Preciso encontrar Léo. Ele sorriu, um sorriso de incentivo. Então vá. Vou estar aqui quando você voltar. Ana tomou uma respiração profunda e caminhou na direção da festa. A música e a risada tornaram-se mais pronunciadas a cada passo, mas agora eram ecos distantes. Um novo peso levava, uma mistura de coragem e apreensão pulsando em seu peito. O que ela descobriria quando finalmente olhasse nos olhos de Léo? E ao se aproximar do salão, o pálido brilho da verdade parecia prestes a explodir em sua vida como fogos de artifício no céu noturno. Ela não sabia o que a aguardava, mas o destino estava determinado. O que aconteceria quando ela finalmente dissesse a Léo o que realmente pensava? Ana sentiu seu coração acelerar à medida que se aproximava do salão, onde os convidados dançavam sob a luz vibrante de lustres. Cada passo parecia ecoar em sua mente, fazendo-a reverberar entre o que ela queria e o que a sociedade esperava dela. Ao entrar, ela avistou Léo, que contava uma piada a um grupo de amigos. O sorriso dele era radiante, como se o mundo todo dependesse da alegria que ele exibia. Mas, por trás daquela fachada, Ana notava uma distante sombra de insegurança nos olhos dele. Ele não fazia ideia do turbilhão que se passava em seu interior. Vamos lá, repetiu para si mesma, sentindo a determinação crescer. Ela procurou um caminho entre as mesas, e quando finalmente chegou até ele, o ambiente pareceu congelar por um instante. Oi, amor. Você estava demorando, Léo disse, envolvendo-a em um abraço apertado. O perfume familiar dele acalmou seu coração por um momento, mas a ideia de continuar ignorando seus sentimentos era uma pressão insuportável. Léo. Ela hesitou, as palavras se amontoando em sua boca. Precisamos falar. Uma centelha de preocupação cruzou o rosto dele. Claro, o que aconteceu? Você está bem? Sua voz tinha um toque de ansiedade que a fez sentir um aperto no peito. Eu estou bem. Na verdade, eu não estou. Não da forma que parece. Ana lutava para encontrar a maneira certa de expressar suas verdades. Ele a observava, os olhos fixos nela, sem desvios. Enquanto isso, a música e as risadas pareciam um pano de fundo distante. O que você quer dizer? O que não está bem? Ela respirou fundo, as palavras dançando em sua mente. É sobre nós, Léo. Sobre o que estamos construindo. Eu sinto que estamos vivendo um sonho que não é meu. Eu não me reconheço mais. Ele franziu a testa, e Ana percebeu como a insegurança tomou conta daquela expressão confusa. Mas, nós estamos juntos. Estamos felizes, certo? Ele tentou se agarrar à esperança, mas Ana sabia que isso não era suficiente. Eu não sei se sou realmente feliz. Eu sinto que estou sufocando. Suas palavras saíram como um sussurro desesperado, mas ecoaram em sua mente como um grito. Eu quero fazer minhas próprias escolhas, seguir meu próprio caminho. Léo a olhou com uma mistura de surpresa e desespero, como se estivesse tentando juntar os pedaços de algo que se esfacelava rapidamente. Ana, o que você está dizendo? É só uma fase, você vai ver. Nós podemos resolver isso. Mudar o que for necessário. Não é uma fase. Eu não quero mudar apenas por você, e não quem eu sou. Eu quero dançar a minha própria música, sabe? O coração dela pulsava, cheia de uma intensidade que a fazia questionar se teria coragem para continuar. Ele se afastou levemente, os olhos claros agora pareciam nublados. Mas e a nossa vida juntos? O que vai acontecer com tudo isso?
Com a festa? Com os nossos planos? Aquele tom de sofrimento que escapava de Léo fez seu coração despedaçar. Eu não posso ser a Ana que você espera, Léo. O que temos é lindo, mas não é real para mim. Silêncio. O mundo em volta parecia ter parado. Ela sentiu o peso da realidade se instalar entre eles, como se o chão estivesse se abrindo e ela estivesse prestes a descer. Se você realmente me ama, tente entender que eu preciso ser verdadeira comigo mesma, Ana implorou, quase em lágrimas, as emoções à flor da pele. Léo a encarou por um longo momento. Naquele silêncio, Ana viu uma luta interna. Ana, eu. Ele hesitou. Os sentimentos compartilhados entre eles estavam prestes a desmoronar a construção do relacionamento. E justo quando ela pensou que ele ia responder, um grito veio da multidão. Viva os noivos! Alguém exclamou, o som das palmas ecoando como uma tempestade. No entanto, dentro dela havia apenas um vácuo. Agora, em meio à celebração, Ana se daria conta de que a verdadeira conversa sobre seu futuro não era apenas com Léo, mas também consigo mesma. E o que quer que Léo dissesse a seguir poderia não mudar apenas a vida deles, mas também a dela. Estava realmente pronta para enfrentar tudo isso? Enquanto a festa continuava ao redor, o dilema batia forte em sua porta. O que apesar da celebração poderia ser revelado quando a máscara da felicidade caísse? Com a sala cheia de risos e brindes, Ana sentiu-se como uma espectadora em sua própria vida. O ar vibrante da festa se chocava com a tempestade que se formava em seu coração. A música, antes envolvente, agora parecia uma trilha sonora de uma trama estranha, onde ela era a protagonista perdida. Enquanto todos dançavam, celebrando o amor, ela se sentia mais distante a cada segundo. Mais uma dança, Ana. Vem. Uma amiga puxou, mas Ana se viu paralisada. Dançar? No momento em que seu mundo pessoal estava desmoronando? Desculpe, eu estou meio ocupada, balbuciou, sem saber de fato com que estava ocupada. Com o olhar em Léo, que agora conversava intensamente com outro grupo, ela percebeu que ele tentava esconder a angústia. Ei, você está segura? Quer que eu chame alguém? O olhar preocupado da amiga fez perceber o quão evidente era sua tensão. Não, não. Eu estou bem, só pensando, respondeu, forçando um sorriso. Léo estava se afastando dela, e isso a poupava de mais angústia. Ela não sabia se ele estava se distanciando porque não se sentia mais próximo ou porque não conseguia entender a bagunça emocional pela qual ela passava. O que mais a feria era a possibilidade de ser um peso na vida dele. De repente, alguém puxou Léo para dançar, e Ana sentiu uma dor aguda. O sorriso dele estava de volta, e isso a fez querer sair correndo. Era como ver alguém viver uma vida na qual ela não fazia parte. Ao mesmo tempo, a imagem de Léo feliz a deixava confusa. Oi, Ana, você não vem? Um amigo de longa data apareceu ao seu lado. O Léo é um cara de sorte com você ao lado. Vocês são um casal perfeito. Perfeita palavra ecoou na mente de Ana e trouxe novas camadas à sua angústia. O que eram aquelas expectativas insuportáveis? Ela respirou fundo e olhou em volta, tentando encontrar um pouco de clareza. A festa continuava em festa, mas dentro dela, uma crise se formava. Ela decidiu que precisava fazer algo. Léo chamou, com mais firmeza do que se sentia. Quando ele se virou e a olhou, Ana percebeu que ali estava um pedaço de seu coração. Precisamos de um tempo. Preciso de um tempo. Ele ficou parado, a bandeja de drinks quase caindo de suas mãos. Um tempo? Do que você está falando? A incredulidade na voz dele fora como um soco. Nós estamos comemorando, Ana. Como assim um tempo? As palavras estavam ali, na ponta da língua, mas Ana hesitou. O mundo ao redor dele silenciou mais uma vez enquanto ela enfrentava seus medos. Porque eu preciso descobrir quem eu sou. Fora dos nossos sonhos, disse, sentindo lágrimas nos olhos. O silêncio cresceu entre eles enquanto a festa girava à sua volta. Os rostos que antes vibravam agora pareciam embaçados, e a intensidade do momento fez tudo parecer um imenso labirinto. Ana viu o rosto de Léo mudar. A firmeza se transformou em fragilidade, e foi naquele instante que a verdade se despedaçou em pequenos fragmentos. Você está falando sério? A voz dele tremia, a expressão transbordando dor. Você não pode simplesmente jogar tudo isso fora. Nós temos planos, uma vida. Ele parecia buscando a justificativa que não existia. Eu não posso continuar fingindo, Léo. Eu não posso ser a pessoa que todos esperam que eu seja.
Me desculpe, eu realmente me sinto perdida. Ana falava com o coração na mão, a vulnerabilidade aflorando. E ali, no meio da festa, sob o olhar de todos os convidados, ela soube que havia dado o primeiro passo para sua liberdade, mas também para um futuro incerto que não tinha como prever. A tensão pairava no ar. Com um gesto, Léo segurou a mão dela, e a multidão pareceu dar um passo atrás, atento à crescente briga de sentimentos. O que seria mais forte? O amor que existia entre eles ou a necessidade de se descobrirem sozinhos? Essa conversa não vai terminar assim. Temos que resolver isso, Léo sussurrou, e seu olhar agora era de determinação. O que Ana não sabia era que a revelação que estavam prestes a descobrir juntos poderia mudar tudo, e, em questão de minutos, eles teriam que decidir até onde estavam dispostos a ir. Estaria Ana pronta para lidar com tudo o que isso implicava? Ana sentia o coração pulsar forte em seu peito, como se quisesse escapar daquela situação. A sala, antes iluminada e cheia de alegria, parecia ter engolido as cores, tornando-se um cenário em preto e branco. As imagens da festa não se transformavam em memórias felizes, mas em fantasmas que dançavam em volta deles, lembrando a dor da escolha que fez. Ela olhou para Léo e viu a confusão em seu rosto, um espelho do que sentia. Ana, não dá para simplesmente desconsiderar tudo o que vivemos. Você não pode. Nós como vamos fazer isso? Ele falava rápido, a voz embargada de uma emoção que beirava a desesperança. Ana queria fazer tudo ficar claro, mas as palavras pareciam recuar, fugindo dela. O murmúrio da festa continuava, mas uma espécie de bolha a isolava. Os olhares dos amigos, as risadas, tudo parecia distante. O que restava entre eles era a tensão. Eu não estou jogando tudo fora, Léo. Estou tentando encontrar quem eu sou. E isso dói. Ela disse isso com a sinceridade que doía, como se cada sílaba fosse uma facada. Enquanto falavam, algo mudou. Léo se aproximou, a mão ainda segurando a de Ana, como se tentasse ancorá-la em um mar de incertezas. Olha, você sempre falou sobre sonhos, sobre o futuro. O que exatamente você quer descobrir, Ana? Sua pergunta tinha um peso, e Ana sentiu frio na barriga. O que ela realmente queria? Quero saber quem sou eu sem você. Sem nós eu não quero que a sua felicidade dependa de mim, respondeu, o nó na garganta apertando cada vez mais. E se você descobrir que está melhor sem mim? A insegurança escorria por suas palavras. Léo fechou os olhos por um momento, como se quisesse conter o turbilhão de sentimentos. Não podemos cancelar tudo o que construímos. Precisamos encontrar um caminho juntos, não separados. A mudança no tom dele fez Ana sentir um pequeno raio de esperança, mas a dúvida ainda pesava. E se isso não funcionar? E se, ao invés de acharmos o caminho juntos, a gente acabar machucando um ao outro? A vulnerabilidade de Ana a obrigou a olhar sua própria verdade. Como poderiam continuar se tudo o que construíram não parecia mais suficiente? Ele a olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu a fragilidade dela. Eu não quero que você se sinta presa, Ana. Mas e se essa busca for só um jeito de fugir de algo que não está pronto para enfrentar? Léo parecia mais angustiado a cada segundo. Ana percebeu a dor em seu olhar, e tudo que sempre sentiu por ele se intensificou. Era como se, naquele momento, estivessem no centro de um furacão emocional. É exatamente isso que eu não quero, Léo. Eu não quero continuar com um casamento de mentiras, mas também não quero viver uma vida de arrependimentos. A voz dela tremia, mas a determinação se firmava. Ele respirou fundo, os olhos parecendo absorver cada palavra dela. Então, o que vamos fazer agora? A pergunta ecoou, e Ana sentiu o peso das expectativas. Precisamos de um tempo, Léo. E isso não é o fim, mas o começo de algo novo. Para mim e para você, disse Ana, mesmo sem saber se estava certa. O medo de perder Léo era imenso, mas já era hora de encarar o que quer que esse novo caminho significasse. De repente, uma amiga interrompeu o momento, correndo até eles com um olhar alarmado. Aconteceu um acidente do lado de fora. Parece que alguém ficou ferido. O alvoroço tomou conta enquanto Ana e Léo foram puxados de volta à realidade. Agora, todos ao redor estavam focados em algo muito maior do que a crise deles. Ana, ainda segurando a mão de Léo, se sentiu arrastada para a agitação. O que será que aconteceu? Ela murmurou, tentando entender. A urgência do momento cortou as angústias que sentirá antes, mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação crescia. O que aquelas notícias inesperadas poderiam mudar? Seria aquele acidente o fator que mudaria o curso das decisões deles? E mais importante,
A conexão entre Ana e Léo sobreviveria a essa nova e inesperada curva do destino? O barulho da festa se transformou em um murmúrio confuso ao redor de Ana e Léo. As vozes excitadas dos convidados se tornaram indistintas, mas a expressão de preocupação de sua amiga ressoava em meio ao caos. Alguém ficou ferido. Precisamos ajudar. Ela repetia enquanto puxava Ana e Léo em direção à saída. Ana sentia o coração disparar, não apenas pelo medo do que poderia ter acontecido, mas também pela sensação de que tudo, inclusive sua conversa com Léo, poderia não ser mais relevante agora. Eles saíram da festa e a cena que encontraram era devastadora. No meio da rua, um carro havia colidido com uma motocicleta. Pessoas se aglomeravam, alguns gritavam e outros tentavam prestar assistência. O ar estava pesado com gritos, sirenes ao longe, e a tensão se espalhava como um manto negro. É aquela moto ali, disse a amiga, apontando para um jovem estendido no chão, cercado por alguns outros convidados da festa. A visão do rapaz, com o rosto pálido e o corpo imóvel, fez o estômago de Ana revirar. As perguntas começaram a girar na sua mente. Quem era ele? Por que isso estava acontecendo bem ali, na sua frente? Léo segurou a mão de Ana com força e a puxou para mais perto deles. Precisamos ajudar, Ana. Vamos. Disse com determinação, mas sua voz estava tingida de preocupação. Eles se aproximaram da cena, e Ana sentiu um frio na barriga. A adrenalina fazia seu sangue correr rápido, e o medo começava a se misturar com a urgência de fazer algo. As lembranças da conversa que tiveram na sala de festas evaporaram, dando lugar à crueza do momento. Uma mulher, que parecia ser a mãe do jovem, chegou correndo, descontrolada. Ela se jogou ao lado do filho, entre lágrimas e soluços. Meu filho, por favor, responda-me. Gritou. A cena era tão dolorosa que Ana teve que desviar o olhar. É horrível, não é? Murmurou Léo, sua voz baixa, quase um sussurro. Ana assentiu, sem conseguir encontrar palavras. A realidade estava se desdobrando à sua frente numa intensidade que a fazia desejar que tudo fosse diferente. A sirene da ambulância soou ao longe. Em pouco tempo, a equipe médica chegou. Os socorristas começaram a trabalhar, usando técnicas que pareciam feitas para a TV, mas que naquele momento eram extremamente reais e cruas. Ana se sentiu impotente, suas emoções disparadas entre a compaixão e o desespero. Léo, isso me faz perceber que a vida é muito frágil. Olha para eles, disse Ana, com a voz tremendo. Estávamos preocupados com nossas vidas, mas e se amanhã tudo mudar? E se não tivermos tempo para decidir? Léo olhou profundamente nos olhos dela e, por um instante, todo o resto desapareceu. Talvez isso seja um sinal, Ana. Um sinal de que precisamos ser mais reais um com o outro. Antes que seja tarde demais. Com a situação ao seu redor tão angustiante, uma nova sensação tomou conta de Ana. Como se a dor daqueles estranhos pudesse se entrelaçar com a dor dela e de Léo. O que estava acontecendo entre eles parecia pequeno, comparado ao cenário à sua frente, mas ao mesmo tempo, era inegavelmente complexo e importante. Enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente, Ana percebeu que precisavam se decidir. Não era apenas sobre o futuro deles, mas sobre tudo o que poderia vir a seguir. Um sentimento de urgência se apoderou dela, e uma nova pergunta surgia em sua mente, quase como um grito silencioso. Estamos prontos para enfrentar a verdade um do outro? Quando a ambulância finalmente se afastou, levando o jovem e sua mãe, uma onda de silêncio acompanhou o luto coletivo presente ali. Ana e Léo ficaram parados, observando o vazio que restou. E agora? Léo perguntou, a fragilidade de sua voz assombrosamente clara. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Aquela experiência poderia ser a chave para a transformação que ambos precisavam, mas o caminho à frente permanecia nebuloso. Como se a vida tivesse, de repente, colocado os dois em um estado de alerta, a pergunta pairava no ar. A verdade que estava prestes a ser revelada seria capaz de unir ou separar os dois para sempre. Ana e Léo ficaram em silêncio. O peso do que tinham testemunhado ainda pairava no ar entre eles. O luto à sua volta se mesclava com a confusão de sentimentos que formavam um caos dentro do coração de Ana. A primeira brisa da noite começava a se levantar, quase como um consolo, mas assentava ainda mais a sensação de que algo estava fora de lugar. O que você quer dizer com ser mais reais um com o outro? Ana finalmente quebrou o silêncio, a voz trêmula e cheia de perguntas. Léo hesitou por um momento. Seus olhos se perderam na escuridão que envolvia a cena vazia onde o carro e a motocicleta estavam antes. Quero dizer nossa conversa antes. Tudo o que falamos sobre a vida, sobre o que queremos.
A gente sempre finge que está tudo bem, mas a realidade é que não sabemos o que vai acontecer a seguir. Ana franziu a testa, as lágrimas ameaçando escapar, e respirou fundo. Você está falando isso por causa do acidente? Ou é sobre nós? A pergunta o atingiu como um golpe, e Ana percebeu que a vulnerabilidade que se formara entre eles, como uma corda esticada, poderia arrebentar a qualquer momento. O olhar de Léo, agora focado em Ana, parecia buscar respostas que nem ele mesmo tinha. Sobre nós, Ana, ele disse finalmente, a voz mais firme. Eu sinto que estamos nos cercando de muros e precisamos derrubá-los. A vida é muito curta para ficarmos com as coisas engolidas. Ana engoliu em seco. As palavras dele eram um convite, e ao mesmo tempo, um desafio. A urgência do momento levava a querer se abrir, a ser sincera, mas a sombra do medo a segurava. O que viria depois de um desnudamento emocional? O que fazer com a verdade que poderia ser revelada? A gente pode perder um ao outro se a verdade for muito dolorosa. Léo, Ana sussurrou, seu coração se apertava com a possibilidade. A ideia de magoá-lo ou ser magoada parecia um risco enorme. Mas a dor é inevitável, Ana. O que não podemos permitir é a incerteza seguir nos consumindo. Olha o que aconteceu ali, ele apontou para o local onde a ambulância havia estado. A gente não pode se dar ao luxo de se esconder mais. Ana sentiu uma onda de verdade nas palavras dele, como se algo dentro dela se quebrasse, libertando sentimentos que ela não sabia que estavam enterrados. Você está certo, ela disse, sua voz agora mais forte. A vida é uma linha tênue. Precisamos enfrentar isso ou arriscar perder o que temos. Léo deu um passo em direção a ela, estendendo a mão. Podemos ser honestos juntos. Não quero mais me esconder. O que você está esperando? O olhar profundo dele a desarmou. Ana fechou os olhos por um instante, permitindo-se mergulhar na possibilidade, mas também na vulnerabilidade que isso traria. Quando abriu os olhos, Léo estava esperando por sua resposta. A expectativa em seu rosto era quase palpável. Eu estou pronta para tentar, Léo, Ana respondeu, um misto de medo e esperança se formando em seu peito. A fragilidade do momento envolvia eles como uma dança, onde cada passo era essencial. Nesse instante, o ambiente ao redor deles mudou. O silêncio do acidente ainda estava em seus ouvidos, mas também havia um eco de valor e desejo nas palavras que estavam prestes a sair. A conexão entre eles não se tratava apenas de um romance, era um despertar para a realidade que ambos temiam. Então me diga, Ana, qual é a verdade que você guarda? Léo perguntou, a tensão entre eles aumentando como se algo estivesse prestes a explodir. O coração de Ana disparou com a pergunta e, antes que pudesse responder, uma batida forte e inusitada irrompeu do meio da multidão. Era o som de um copo quebrando. Todos olharam na direção do bar, onde uma nova briga tinha começado, e dentro dela, Ana percebeu que havia mais do que apenas uma verdade a ser revelada naquela noite. O que estava escondido dentro dela estava prestes a emergir, mas também a atmosfera palpável de conflito ao redor deles indicava que não seria fácil. A verdade que ela temia era tão inquietante quanto a cena que se desenrolava. Poderiam eles enfrentar o turbilhão que estava por vir? Está acontecendo tudo de novo, Ana pensou, quase em desespero. O que aconteceria agora naquele emaranhado de emoções e conflitos? Ana e Léo tornaram-se espectadores de um caos inesperado. As vozes agudas da multidão subiam em clamor enquanto as discussões ao redor do bar se intensificavam. A tensão pairava no ar, e, por um momento, a atenção deles foi desviada da conversa profunda que estavam prestes a ter. Contudo, não bastou muito para que a realidade das vidas e das escolhas os puxasse de volta para a verdade. Precisamos ir, Ana, disse Léo, olhando para o cenário tumultuado. Isso não é o que queremos para nós. A urgência em sua voz era palpável, mas, ao mesmo tempo, havia um entendimento subjacente. Sim, precisamos falar, respondeu Ana, agora mais decidida. Não podemos deixar que isso nos distraia. A vida não para, Léo. O que aconteceu ali fora é um lembrete do quanto nosso tempo é precioso. Pegando coragem, Ana puxou Léo para mais longe do tumulto, procurando um lugar onde pudessem ter privacidade. Encontros e desencontros pareciam conduzir suas vidas em um ciclo, e, finalmente, naquele instante, tudo apontava para a necessidade de enfrentar o que haviam ignorado por tempo demais. Vamos para o parque, sugeriu ela, decidindo que precisava estar longe da agitação da festa e do tumulto da vida. Quando chegaram a um canto mais calmo, onde se podiam ouvir os sussurros das folhas e o cantar de um grilo ao longe, Ana respirou fundo. Precisamos nos abrir, Léo. A vida não é uma performance.
Precisamos ser verdadeiros um com o outro. Léo a olhou, seus olhos transparecendo uma mistura de preocupação e esperança. Eu sei, Ana. E prometo que farei o mesmo. Não quero mais me esconder. Ela respirou profundamente, sentindo a liberdade de estar ali, tão perto dele, sem máscaras. A verdade é que, enquanto estive ao seu lado, perdi um pouco de mim mesma. Eu não quero mais isso. Quero lutar pela minha confeitaria, seguir meu sonho, ser a Ana que sempre fui antes de entrarmos nesse acordo. Sua voz era clara, mas as emoções pareciam um mar revolto, forçando-a a manter a firmeza. Léo estava em silêncio, absorvendo suas palavras. Você está correta. Eu me deixei levar pela imagem que queria passar, em contrapartida, fiz você se sentir pequena. Ana sentiu um nó se desfazer em seu peito. Eu não quero viver em uma mentira. O que temos é importante, mas não pode ser construído em segredos. Se nós não formos sinceros, o que restará de nós no fim? Ele assentiu. O que você precisa saber é que eu quero te apoiar, mas isso significa que nós dois precisamos ser livres. A honestidade é o primeiro passo. Ana sorriu ao ouvir suas palavras, aliviada por finalmente terem chegado a esse ponto de entendimento. Acho que estou pronta para isso. Para nós dois sermos genuínos, e quem sabe, redescobrirmos nossos próprios sonhos juntos. A luz da lua iluminava seus rostos, refletindo a esperança que começava a brotar entre eles. A conversa necessária começava a moldar não apenas seus caminhos, mas também a promessa de um futuro baseado em autenticidade. Léo estendeu a mão e, com um gesto carinhoso, segurou a dela. Então, vamos começar de novo? Vamos construir um futuro juntos, mas focando em sermos nós mesmos? Ana sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. A sensação de libertação era semelhante a uma brisa fresca após um dia abafado. Sim, vamos. Respondeu, o coração batendo acelerado com a liberdade de suas novas promessas. E, nesse momento decisivo, ambos entenderam que a verdadeira transformação não residia apenas na busca por sonhos ou no resgate de identidades perdidas, mas na aceitação de que o amor é, acima de tudo, um caminho feito por duas pessoas dispostas a se entregarem com verdade e coragem. A noite se tornava mais fria, mas aquele lugar sob as estrelas agora pulsava com uma energia nova. E, à medida que caminhavam juntos de volta para a festa, Ana sabia que aquela conversa tinha sido apenas o começo de uma série de descobertas que os levariam a um amor mais forte e verdadeiro. E com um sorriso, Ana percebeu que, assim como na confeitaria, os melhores doces eram criados na mistura do novo com o familiar, do sonho com a realidade. Ao entrarem novamente no salão, momentos de angústia e dor refletidos nos rostos dos convidados eram substituídos, em seu íntimo, por uma nova esperança e por um futuro que parecia mais promissor. E, em meio à agitação, eles olhavam um para o outro, certos de que estavam prontos para enfrentar o que quer que surgisse em seus caminhos. A história deles não terminava ali e estava apenas começando. E se você se emocionou com a transformação de Ana e Léo, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final maravilhoso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa linda transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Você faz a diferença.